Fala pessoal, aqui é Ronaldo Júnior e você está no canal Tergiverso. Hoje eu vou falar sobre a obra do criador da crônica social contemporânea, ele mesmo, João do Rio. Se você gosta do gênero crônica, conhece João do Rio de nome, fica comigo que você vai conhecer, você vai se encantar com a obra de Paulo Barreto, João do Rio. João do Rio tem uma obra muito conhecida pelo público, uma obra que inclusive é tida como obra fundamental da literatura brasileira, que é A Alma Encantadora das Ruas. Esse que é um livro de crônicas do João do Rio, ele traz uma visão extremamente peculiar sobre a realidade. E daí a ideia de você pensar por quê, de que forma ele foi o criador da crônica social contemporânea. Para isso, primeiro a gente tem que falar sobre o gênero crônica, né? O gênero crônica nada mais é do que um texto que, e aí eu vou utilizar uma citação do William Roberto Cereja, né, um autor de livros didáticos, por exemplo, que é a ideia de que a crônica é um texto que oscila entre o jornalístico e o literário, ou seja, ela busca no dia a dia, no factual, o material para trazer narrativas, para trazer até uma linguagem poética, por que não? Uma linguagem mais livre para seu autor falar com o seu público. E para isso ele vai poder utilizar um tom intimista, ele vai poder utilizar interlocuções, ele vai poder dialogar com o público. Daí hoje nós temos tantos cronistas tão conhecidos que fazem com tanto brilhantismo, né, a ideia da crônica no jornal diariamente. Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal, porque estamos aqui falando de literatura, falando de livros. Hoje vamos falar sobre um autor que me marcou demais quando eu comecei a descobri-lo, quando eu comecei a escrever crônicas em jornal, por exemplo, que eu comecei a pesquisar e ler João do Rio. Então, se você quer muito mais disso, se inscreve aqui no canal que a gente continua junto batendo esse papo. Mas o João do Rio, ele tem uma peculiaridade. Por ser jornalista, ele não apenas tratava da crônica como um gênero literário, por exemplo, ele não tratava dessa forma. Ele buscava na reportagem o olhar que ele queria imprimir na literatura. Portanto, João do Rio, ele subia morros, falava com pessoas que não eram da alta sociedade, pelo contrário, pessoas com posições sociais desprivilegiadas muitas vezes. João do Rio buscava todo tipo de gente para tratar da sua crônica, para ser personagem da sua literatura e, por que não, do seu jornalismo, que estava totalmente aliado, né, a isso. Então, ele inaugura um gênero a partir da ideia de que fazer uma reportagem não é ficar dentro de um escritório e ouvir uma narrativa e escrever a partir daquilo. Então, quando ele sai do escritório e vai para a rua, vai para os morros cariocas, quando ele vai realmente para os centros urbanos, observar as figuras que estão ali, os trabalhadores que estão ali, João do Rio, ele inaugura um gênero e, mais do que isso, ele consegue se deixar marcado, ele consegue se eternizar dentro da literatura brasileira. Mas não pense que João do Rio parou por aí, não. A literatura dele foi muito além, chegando até na Europa. Por exemplo, ele teve diversos textos ambientados no Rio de Janeiro, publicados na capital francesa, por exemplo. Ele, inclusive, escrevia em francês, tinha costume, inclusive, de frequentar a capital francesa, mas, ao mesmo tempo, ele trazia sempre o DNA, a identidade do carioca. Daí a ideia de João do Rio, seu principal pseudônimo. E aí eu já começo a falar de uma outra questão, que é o fato de até hoje, recentemente, você ver pesquisadores da literatura encontrando pseudônimos novos que podem ser atribuídos a Paulo Barreto. Ou seja, João do Rio, ele era um homem de muitas faces, de muitas formas de se expressar. Ele utilizava nomes, por exemplo, em inglês, nomes às vezes em francês, nomes em português como João do Rio. E assim ele conseguia se colocar no jornal, colocar suas ideias nos jornais, em diversos lugares do jornal às vezes, e até com crônicas
cartas com escritos diários. Isso é pertinente demais, de pensar esse nível de produção e principalmente a relevância do seu material para pensar a sociedade carioca, que era um espelho da sociedade brasileira de sua época. Eu já aproveito também para falar um pouco mais das obras de João do Rio. Eu estou aqui com um box sensacional, pena que a edição eu acho que foi limitada, mas vale a pena procurar, sempre vale. Um box da editora Carambaia. Um box que veio com marcador. Olha a beleza, o acabamento desse livro. Tem um alto relevo, não sei se vocês vão conseguir ver. O box é composto por 3 livros e que são divididos por gênero. Então temos aqui, por exemplo, um livro com folhetins escritos por João do Rio, um livro com obras de teatro, literatura dramática, e outro, é claro, não poderia deixar de ser com as crônicas do autor, né, que foi o gênero mais popular ali escrito por ele. Juntando assim, então, são 3 livros publicados ali pela editora Carambaia e com muitos textos que ainda eram inéditos em antologias assim para o público, mas que a pesquisadora Graziella Betting, que foi a responsável por organizar, por selecionar esses textos, são livros muito bem ilustrados, com fotografias, com diversas gravuras, imagens da época que demonstram traços biográficos do autor. Inclusive, cada um conta com uma apresentação que traz ainda mais detalhes e mais comentários para que você enriqueça o conhecimento ali sobre a obra antes mesmo de lê-la. Vou aproveitar e vou até ler um trecho aqui que é citado como epígrafe aqui logo na introdução do livro de folhetins, que diz o seguinte: não haveria forças que me fizessem prestar atenção a um homem que tem ordenado, almoça e janta à hora fixa, fala mal da vizinhança, lê os jornais da oposição e protesta contra tudo. Nas sociedades organizadas interessam apenas a gente de cima e a canalha, porque são imprevistos e se parecem pela coragem dos recursos e a ausência de escrúpulos. Ou seja, ele já demonstra desde aqui a sua inclinação por olhar além daquilo que os jornais da época viam, olhar além daquela população específica, daquele público específico que era buscado pelos jornalistas, que era buscado ali pelos escritores, por que não dizer como um todo, né, que acabavam colocando essas pessoas como centro de suas narrativas. Então João do Rio, ele inova, sobretudo ao olhar que a população não é feita apenas de pessoas da alta sociedade, ou como ele menciona, os canalhas, ou seja, as pessoas que dão ibope por serem criminosos ou por fugirem ali às regras de convívio da sua época, mas pelo contrário, ele vai em busca de outras pessoas, tidas às vezes como invisíveis, trabalhadores, pessoas ordinárias, né? Pessoas extremamente comuns, né, do dia a dia, que fazem parte da rotina de todos, mas que não são vistas de fato. Então ele busca esses detalhes para trazer para sua obra. O terceiro livro de que eu vou falar para vocês é uma indicação de bibliografia extra para quem quer conhecer um pouco mais a vida do autor, que é João do Rio e seus cinematógrafos, da Aline Novaes. O subtítulo, inclusive, é O Hibridismo da Crônica na Narrativa da Belle Époque Carioca. É uma tese de doutorado que trata, inclusive, que tem uma caricatura de João do Rio, como vocês podem ver aqui na capa. É uma tese de doutorado escrita pela Aline Novaes e que trata justamente sobre a vida e a obra de João do Rio, trazendo ali uma série de detalhes, uma série de embasamentos para que você possa assim aprofundar na obra do autor e pensar além. E aí é interessante fazer um comentário sobre essa questão dos cinematógrafos, e isso é uma leitura minha, mas que eu já vi outras pessoas também se basearem nisso, é que João do Rio, ao observar a chegada do cinema, a chegada dos cinematógrafos, ele acaba trazendo para sua obra, ele acaba demarcando também uma série de questões, como a própria transição do registro de imagem, a transição do que se entende como arte naquele momento. Então isso é muito pertinente, porque hoje a gente vive num mundo de imagem, né? Vocês estão aqui assistindo um vídeo, um conteúdo audiovisual, mas há muito tempo atrás não era típico isso. Muda a forma como nós entendemos o mundo, como nós vemos o mundo, como interpretamos o que há ao nosso redor e, claro,
como nós registramos os fatos. Então o surgimento do cinematógrafo é uma coisa que causa um estranhamento, a chegada do cinema causa um estranhamento enorme em João do Rio, e ele acaba por colocar também em sua obra, de alguma forma, essa transição, essa inovação pela qual passava a capital brasileira na época, né, o Rio de Janeiro. Vocês podem conhecer um pouco mais sobre o autor ouvindo aqui o podcast Autores Fluminenses, que eu vou deixar aqui na descrição. Se você quiser adquirir algum dos livros sobre os quais eu falei aqui hoje, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você comprar por lá, você ajuda o canal para a gente continuar batendo esse papo aqui sobre literatura toda semana, segunda, quarta e sábado. Então, continua ligado que a gente vai ter muito mais vídeo pela frente. Claro, não deixe de se inscrever no canal para não perder nada, né? Obrigado, tchau!